Para você que quer viver de renda e formar uma carteira previdenciária, nesse vídeo nós vamos estabelecer 9 grandes filtros até chegarmos no P sobre o DPA projetado, que nada mais é que pegar o P sobre L, o preço dividido pelo lucro por ação, e aplicar o payout projetado da empresa. Para tanto, utilizaremos índices de endividamento, com vários índices nele agrupados, também outros índices de qualidade, como o ROIC, o ROI e a margem da empresa, e também outros índices de crescimento, como o crescimento de receita, crescimento de lucros e também o PEG Ratio. Chegaremos às 15 melhores empresas da Bolsa. Participaram dessa competição 87 empresas que controlam, todas já com atualização do primeiro trimestre de 2024, com seus balanços todos, com seus fundamentos todos analisados. Então, temos empresas seguradoras, elétricas, bancos, commodities, também a B3, empresas de telefonia, entre outras. Nós vamos começar pelo endividamento, porque para quem quer uma carteira previdenciária e quer se manter a longo prazo com as empresas, a gente busca companhias que não tenham risco de quebrar nem a médio nem a longo prazo. Então, procuramos empresas com bastante perenidade que vão durar bastante tempo nos rendendo bons dividendos. Por isso a gente formou um índice com base em alguns indicadores que nos levam a crer que a empresa está com uma boa saúde financeira. O primeiro deles é a dívida líquida dividida pelo EBIT. O que é o EBIT? É o Earnings Before Interest and Taxes, que nada mais é do que o lucro antes de juros e tributos. Então a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBIT. Depois a gente pega o EV sobre o EBIT também, que o EV é o Enterprise Value, que é o valor da firma. E o terceiro é o P sobre VP, é o P sobre valor patrimonial. Aí a gente busca um índice que não seja menor que menos de 0,50. Acima disso, a empresa está muito endividada. Então, essa aí a gente já consegue eliminar algumas empresas que não têm capacidade de honrar os seus lucros. Que algumas empresas trabalham endividadas, principalmente elétricas, mas não é o problema isso. O problema é não ter capacidade de honrar com os seus compromissos. Aqui nós temos as 5 eliminadas. Mitre, JHSF, são duas empresas de construção: Neo Energia, CSNA Mineração e a Marfrig. Bom, agora vamos passar para os indicadores de qualidade. O primeiro deles é o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que nada mais é do que o retorno sobre o capital investido. Aqui a gente precisa que a empresa tenha no mínimo 10%. O que é isso? A empresa investe, por exemplo, R$ 1.000, ela vai receber, se ela tem um ROIC de 10%, R$ 100 de lucro. Então, a cada R$ 1.000 investido, ela recebe R$ 100. Então, a gente exige pelo menos 10% para ver se a empresa tem condições de nos gerar bons rendimentos no futuro. E nesse indicador já tivemos uma grande baixa. 22 eliminados, inclusive a empresa com maior posição no canal, que é a TRPL4. Mas quando eu comprei, ela não tinha um ROIC superior a 10, ela deu uma caída agora, ela está no limite ali em 9,90. Mas como a gente não pode ter empresas de estimação, 9,80 na verdade, a gente tem que eliminar. Além delas, foram eliminadas empresas importantes como Klabin, Alupar, Copel, Usiminas, AS Brasil, Ivenhome 3, Auren, e dentre outras. Bom, aqui na terceira rodada, nós temos o ROI. O ROI é um dos melhores indicadores que tem, porque todas as empresas têm ROI. O ROI, as seguradoras, os bancos, por exemplo, eles não se aplicam a eles. Então aqui a gente separa os homens e os guris. O que é o ROI? É o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É como que as empresas utilizam o seu dinheiro, o dinheiro que a gente investe neles, para ver o quanto a rentabilidade eles conseguem aferir. Isso é importante porque a gente consegue verificar uma análise gerencial, como é que está o crescimento, se o crescimento está sustentável ou não, e a gente consegue também ver quanto que ela consegue retirar de cima do patrimônio líquido, até que
A fórmula dela, você pode ver ali em cima, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então a gente consegue em percentual saber quanto que vai ter de retorno. E aqui a gente teve empresas eliminadas, principalmente os bancos, né? Como eles não participaram da rodada do Royce, a gente verifica aqui a seguir. Então a gente pede 12% para classificar, porque se for abaixo disso, a gente bota um outro investimento, uma renda fixa, ou se for acima disso, é melhor a gente deixar com eles, porque a gente sabe que eles vão conseguir um lucro maior que o nosso. Dificilmente a gente consegue uma carteira acima de 12% ao ano de rentabilidade. E aí esses ROI que estão bem acima disso, então são empresas muito interessantes. Tivemos aqui mais 7 eliminados. A gente verifica na planilha aqui que a TIM e a Sabesp ficaram na trave, quase 12%, mas não conseguiram. Em seguida, a gente tem diversos bancos que ficaram abaixo nos patamares exigidos, como o Banco Santander, o Bradesco, o Banco Banrisul, BMG, e lá embaixo a Raizen, bem baixo o ROI deles, então a gente vê que é uma empresa que não vale a pena investir a longo prazo. E também a gente teve aqui o top 5, empresas como o frigorífico Minerva, com 461%. Não me pergunte como é que eles têm esse ROI, porque eu não acompanho muito os frigoríficos, porque eu acho que eles trabalham muito endividado, então acho que a longo prazo não vale muito a pena, mas vou ter que aplicar aqui o conceito Glória Pires. Não sou capaz de opinar, mas é interessante o ROI deles. Em seguida vem o banco, a BB Seguridade, que ano passado ele tinha um ROI de 80 e tantos por cento, baixo em 67,70%, quase igual ao da Lev 3. Esse é a Lev 3 está com os indicadores muito bons, né? Apesar de já estar caindo ultimamente, devido àqueles problemas no follow-on que eles tiveram, é uma empresa, sem dúvidas, muito boa. Também aqui a gente tem o Curi, uma empresa de construção civil, que também é um ramo meio complicado de investir, né? Porque eles também trabalham muito endividado, mas essa Curi ela está sem endividamento e além disso consegue um ROI de 52%. E em quinto lugar a gente tem a Rede 3, que é a Rede Energia, e ela, apesar de ser uma empresa sem liquidez, eu deixei a eliminação pela liquidez para o final, até para a gente verificar empresas que estão fora do radar, como essa Rede 3 e a equipe A3 também, que vai aparecer mais para frente, que elas estão com os indicadores muito bons, mas não têm ainda a liquidez, né? Talvez elas possam vir a ter, se um dia tiver, quem se antecipar e comprar lá embaixo vai faturar muito. Margem EBIT, também conhecido como margem operacional, o que é isso? É nada mais é do que ver quanto que a empresa consegue nadar de braçada no mercado. Quanto mais frouxa no mercado, menos concorrência tiver, maior é a margem dela, porque ela consegue botar um preço melhor naquele produto que ela vende. Então, como é que se calcula isso? Vê a receita total, quanto que a empresa faturou e divide pelo lucro, antes de impostos de taxa, que é o EBIT, né, que a gente já estudou. Aí vê qual percentual que essa empresa consegue faturar. Então a gente exige aqui no mínimo 10%. Por isso que o Barsi fala e muitos outros falam que não colocam empresas de varejo porque eles têm a margem muito pequena, por exemplo, Magazine Luiza, Americanas, a gente vê que eles trabalham ali quando tu vai comprar um produto, o produto é quase o mesmo preço em tudo que é loja, então eles trabalham com a margem muito apertada, então eles não têm muita chance de erro. Qualquer problema operacional que der, como ocorreu no caso das Americanas, já deixa a empresa em apuros, né? Então isso a gente não quer. As empresas que caíram fora aqui são as empresas com uma margem inferior a 10%, né? No caso, tivemos 5 eliminadas e principalmente vale destacar aqui a BIF, que é a Minerva, que é aquele frigorífico que tinha um ROI animal. Como a gente viu, ele tem uma margem muito baixa, então eles têm pouca chance operacional de errar. Qualquer probleminha que der, as empresas tendem a quebrar. Então, por isso que a gente procura empresas com melhores indicadores do que esse. Como é o caso aqui, por exemplo, da Porto Seguro, que tem um 82% de margem EBIT,
muito forte, né? E também a B3, que ela não tem nem concorrência, né? Que é a Bovespa. Então, por isso que ela tem 52% de margem. A Taesa e a Engie, empresas de energia, principalmente a Taesa, que é uma elétrica, né? Então ela consegue uma margem bem alta. E também a Wiz Corretora, que está aqui em quinto lugar. Próxima fase, agora nós temos uma eliminação tripla aqui. Vamos fazer três fases numa só. A primeira é o crescimento de receitas, que a gente pede um crescimento no mínimo de 5% anual. A gente pegou a média dos últimos 5 anos e exige um crescimento médio anual de 5%. Senão demanda maiores explicações. No segundo, a gente usa o crescimento, um índice que nós criamos lá com pega os índices de crescimento dividido pelo preço sobre DPA e sobre L, a gente criou um indicador com a ajuda da inteligência artificial e verificamos as empresas que, apesar de boas, elas estão caras. Nesse caso, a gente precisa no mínimo 10% nesse índice. Abaixo disso, a empresa está cara. E o terceiro é o PEG Ratio, né, que é o desenvolvido pelo Peter Lynch, um dos maiores investidores da bolsa, Price Earning Growth Ratio, que ele pega o P sobre L, né, P sobre LPA, que é o preço sobre lucro, e divide pela taxa de crescimento esperada de lucros da empresa no ano. E aí, como fica muito difícil de fazer essa taxa, de estimar, né, uma taxa para o ano da empresa, a gente utilizou ali o dado do Status Invest, do CAGR de lucros, nos últimos 5 anos, a média. Então, as empresas que estão crescendo bastante, nos últimos 5 anos, a gente conseguiu chegar ao PEG Rate. O PEG Rate, para o Petrolente, a empresa tem que estar até no índice. Abaixo disso, a empresa está barata. Acima de 1, a empresa já começa a ficar cara. Aqui a gente aceitou até 1,5. Acima de 1,5 ou negativo, a empresa, caso tenha dado prejuízo, não tenha tido crescimento de lucros, a gente eliminou. E aí agora vamos partir para as eliminações. Primeiro a gente vai pelo crescimento de receitas, né? Tem empresa ali como essa Sebre 3 na elétrica, tem crescimento de receita menos 41, então a gente eliminou. Interessante aí a Semin e a Engie, que tiveram crescimento negativo de receitas, apesar de empresas ótimas, elas foram eliminadas. Já no PEG Ratio, a Grendene, que está com 2,35, está muito alto. O índice dela significa que ela está cara. O GGBR4 também está 1,95 e a VEG está no limite, ali 1,50, mas foi eliminado. Além disso, a Petrobras, o Pine e o Lavi foram eliminados. Crescimento de lucro nos últimos 5 anos, média, ficou negativo. Então, eles também não nos interessam. A gente quer empresa que é ao estilo Kaizen, né? Porque o Kaizen, dividendo, o que que é Kaizen? Kaizen significa melhora contínua. Então, a gente quer empresa que está sempre crescendo. A gente aplicar a teoria da poda da árvore. Por exemplo, uma árvore está com 2 metros, a gente vai lá, diz que não tem relevância o dividendo, mas o dividendo a gente tira 20 centímetros, por exemplo, da árvore, vai ficar com 1,80. Aí o ano que vem a gente quer que ela esteja com mínimo 2 metros de novo ou mais, para valer a pena, né? A gente continuar investindo nessa empresa, porque se ela não crescer, a gente vai cada vez pegando o dividendo dela, cada vez ela vai ficar menor, e isso faz com que a gente perca o valor patrimonial da empresa, e não é isso que a gente quer. Já no crescimento sobre preço, que verifica as empresas com qualidade, mas que estão muito caras, a gente eliminou a Caixa de Seguridade, que está no limite ali, mas está abaixo, o BES, que é o Banco do Espírito Santo, BPAC, né, que é um ótimo banco, que é o Banco BTG Pactual, mas está muito caro a ação, e também a corretora WIS. Aí já no top 5, nós tivemos empresas crescendo a receita muito animal. Dos 5 melhores, 4 são bancos. Isso é interessante, né? Dá para notar que o Brasil é um país que depende muito dos juros e do crédito bancário. Primeiro o Pine, logo em seguida o ABC, o BTG Pactual também, está muito bem, apesar de ter sido eliminado pelo preço. E o YouTube também tem crescido muito, 39%, apesar de ser grande. E além disso tem o Boa Safra Sementes, Soja 3, um crescimento expressivo de 51,40. Uma empresa a ser estudada também. Essa penúltima fase eliminatória vai ocorrer uma eliminação dupla.
que a gente quer agora? A gente quer ver o dividend yield projetado das empresas. Uma coisa que ninguém fala, o que que é o conceito de yield, né? Yield, em inglês, é colheita. Então, é a colheita que as pessoas, os acionistas fazem com base nos lucros oferidos da empresa. Claro que não, poucas empresas vão pagar 100% do lucro, né? Elas pegam o payout da empresa. Geralmente, as empresas têm seu RI, qual é o payout delas. Se não tiver nenhuma disposição legal, pela lei das SA, eles estão obrigados a distribuir no mínimo 25% do lucro líquido, né? Como payout. Que payout é o pagamento, né? É o pagamento em si que é feito para os acionistas. Então, a gente exige aqui 4% de dividend yield, mas o método Bazin fala em 6, né? Mas a gente quer aqui dar espaço para aquelas empresas de forte crescimento, que não seja um dividendo tão inexpressivo, pelo menos 4% que possa vir a nos proporcionar um crescimento alto nos anos subsequentes e o que vai ter um yield on cost muito bom, entendeu? O que é o yield on cost? É a colheita do preço que tu pagou, é o que você vai receber de dividendo conforme o preço que tu pagou, porque esse dividend yield que tem nos sites aí, ele é com base na cotação atual, mas não é esse que é o teu dividend yield, é o teu dividend yield é quanto que tu pagou, né? Então isso é importante a gente frisar aqui. E aqui a gente teve eliminações como a Fras-le, Shu 4, Cambuci, Petro Recôncavo e a Soja 3. São todas empresas de forte crescimento, mas como elas ficaram ali com um dividend yield projetado em 2,94, 2,26, elas acabaram sendo eliminadas. Então, a gente entra agora no top 5. As 5 com maior dividend yield projetado, que são a Leve 3, que está pouca gente falando nela, devido aos problemas que tiveram com ela, mas ela está com um dividend yield projetado de 17,07%. E aí depois a gente tem 3 empresas elétricas com baixa liquidez, mas eu deixei aqui para a gente ver como são empresas promissoras, né? Aqui é a EQPA3, a Coelba e a Rede Energia, de 14 a 11%. E além disso aqui a gente tem a BBSA3, BB Seguridade, que é uma empresa que vem há muito tempo pagando bons dividendos, agora está projetada em 10, acima de 10%. Pode ser que ela pague um pouco menos, porque ela está fazendo a recompra de ações e isso é deduzido do valor que será destinado, né, para pagamento de dividendos, mas isso, no final das contas, acaba sendo bom para o acionista de longo prazo, porque o seu dividendo por ação nos próximos anos vai aumentar, porque vai ter menos ações em circulação. E além disso, a gente teve a eliminação de empresas que a gente fez um mix ali, tipo uma combinação, um índice que combina o dividend yield projetado, né? Esse dividend yield projetado aqui, que a gente pega os últimos 12 meses, incluindo o primeiro trimestre de 2024, e projeta quanto que vai ter com base no payout estimado da empresa, né? Se não tem o payout definido, a gente vai no RI, a gente vai no status invest e pega a média, que ali é muito importante, aquela média do status invest que é bem apurada. Então aqui nessa combinação do índice de dividendo mais o crescimento nos últimos 5 anos de receitas e de lucro, a gente espera no mínimo 0,1, que é aí que eu falei que a gente dá espaço para aquelas empresas que estão em crescimento, mesmo que elas tivessem um yield projetado de 4, 4,5, 5, se elas fiquem acima de 1 ali, quer dizer que elas estão crescendo bem e tem chance de pagar um dividendo muito forte, por isso a gente deixou. Daí nesses saíram mais a B3 e também a Taesa. A Taesa muito devido à mudança da política deles de dividendo, de pagamento de dividendo e também porque o lucro deles também caiu, né? Então tem muita gente vendendo a Taesa porque ela não é a mesma Taesa que era antigamente, mas ainda é uma empresa muito boa. Só que para nossos critérios aqui ela foi eliminada porque ela não está crescendo mais tanto.
No último filtro, a gente tem a liquidez. Mais cinco eliminados nessa fase. Aqui todas elétricas. A gente deixou por último de propósito para ver como elas estão bem, mas a liquidez delas é ridícula. Por exemplo, essa SRN3, que é uma elétrica lá do Rio Grande do Norte, ela tem uma liquidez diária de 7.573 somente. E, então, ela é a rede 3, a Coelba, a EKTR e a Equatorial Pará, 52 mil, foram todas eliminadas. E a única que passou aqui no nosso filtro, que tem uma liquidez baixa, é o Banco do Amazonas, que tem 330 mil de liquidez diária. O que que é essa liquidez? É o volume de negócio diário, né? A gente quer empresa com bastante volume para a gente conseguir, se for o caso, depois vendê-la, né? Senão vira aquele filme de terror que tinha antigamente do SBT, que pague para entrar e reze para sair. Tu até vende, mas não pelo preço que te dê lucro. Só para, a título de exemplo, a gente vê aqui a empresa Vale, que é a maior liquidez da nossa bolsa, que não está a Petrobras, que foi eliminada. A Vale tem uma liquidez diária de 1.350 milhões, seguida pelo Banco do Brasil, com 456, a Ambev, BBSE, 13 e a CEMIG também, todas com mais de 100 milhões. A Basa 3 a gente deixou ali, porque ela tem uma liquidez baixa, mas eles vão fazer um split e vão desmembrar três, cada ação vai desmembrar em três. De repente, isso faça com que a liquidez do banco aumente, porque ele é um banco bom, né? Mas o problema dele principal é essa baixa liquidez, porque ele tem poucas ações em circulação. Restaram então 20 empresas que estão bem em todos os indicadores. E agora a gente vai fazer o último filtro, que é selecionar elas pelo P sobre DPA. O que que é isso? A gente pega o P sobre L, né, que é o P sobre o lucro por ação, que é o valor que a gente paga pela ação dividido pelo lucro por cada ação dela, que é esse benchmark de mercado aceita até 15, né? Um P sobre L até esse valor, ele é um valor que está bom, que a empresa está barata. Acima disso, ela já está cara. Então a gente aqui, como P sobre TPA, vai ser um pouco menos, porque a gente tem que pegar o LPA e dividir pelo payout, multiplicar pelo payout para ele chegar no valor do dividendo por ação. A gente aceita até 20. Acima de 20, a empresa ela já tá cara. Então aí nesse quesito a gente usa dois filtros, os últimos 12 meses, e também se o último trimestre estiver fraco, a gente elimina essa empresa. Então, as empresas que estão fracas, fracas não, elas tiveram um trimestre fraco, foi a Irani e a Basa, o Banco da Amazônia, que eles ficaram bem altos, o valor deles. Então, a gente cortou eles, o Irani ficou P sobre DPA 30 e 45, e o Banco do Amazonas, apesar de estar muito bem, ele também ficou 26, o P sobre DPA no último trimestre. E além disso, outras empresas muito boas que caíram fora foi o Porto Seguro, a Vulcabras e a Unipar, que estão com P sobre DPA tanto no último trimestre quanto nos últimos 12 meses acima de 20. Então, a gente eliminou essas cinco e ficamos com apenas 15 empresas, que são aquelas que estão, a nosso ver, ótimas para a compra. E vamos agora separá-las pelo valor do P sobre DPA. Bom, e aí está a esperada classificação final. Chegamos a uma carteira bem equilibrada até. Algumas empresas na última fase foram eliminadas, pois não cumpriram todos os requisitos e estavam um pouco caras ou tiveram o último trimestre não tão bom, o que deu P sobre DPA acima de 20 no último trimestre ou também nos últimos 12 meses. Assim que elas projetam um dividendo não tão bom. Então, as que estão com acima de 20 no preço sobre DPA também foram eliminados, como foi o caso da Base, da Porto Seguro e Vulcabras. A nossa carteira ficou até bem equilibrada com três bancos, Banco ABC, Banco do Brasil e Itaú, duas elétricas, a CEMIG e a CPFL Energia, e também temos uma seguradora, BB Seguridade, e algumas empresas de máquinas, como a Kepler Weber, e a primeira colocada, a Metal Leve, que está muito barata, e também tivemos a Marco Polo,
E a construção civil, a empresa Cury, que está muito bem também, está desenvolvendo e crescendo muito. Mas aí, então, vale o estudo para quem quiser acompanhar essas empresas. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda de ativos, mas vale estudo e com 9 indicadores a gente viu que dá para selecionar bem as empresas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal Kaizen Dividendos e assista ao próximo vídeo, uma análise da quantas empresas demoram para pagar, desde a data com até a data do pagamento. Uma análise fazendo um ranking de quanto elas demoram e qual que é a empresa que vai ganhar o prêmio Rubinho.